Olá, como é que você está? Eu sou o pastor Saulo Queiroz, esse é o Mente e Coração. Hoje nós vamos falar sobre a importância da oração e das súplicas no combate à ansiedade. Semana passada nós conversamos um pouco sobre ansiedade, sobre esse monstro invisível e muitas vezes imaginário que toma conta da nossa vida. E nós pedimos ajuda para o apóstolo Paulo através de Filipenses capítulo 4. Hoje eu queria rememorar com você pelo menos um versículo. Olha só o que diz o versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo nos oferece 3 estratégias importantes para lidar com a ansiedade. E hoje nós vamos conversar sobre a primeira delas. A primeira que se divide em 2 subpassos, oração e súplicas. O que é oração? Oração é conversar, bater um papo com Deus. Eu sei que às vezes a gente não gosta de pensar na oração como uma dimensão assim, mas é extremamente importante nós imaginarmos a oração como uma conversa. Nós temos diferentes tipos de modalidade de comunicação. Quando você vai encontrar com um prefeito, normalmente é de uma maneira formal. Quando você encontra um artista, alguém que você admira. Quando você vai falar com seu pai, principalmente se é de uma geração mais antiga, senhor, senhora. Mas com Deus é extremamente importante que seja uma conversa mesmo. Coração aberto, peito aberto. E, se eu pudesse dizer assim, olho no olho. É extremamente importante que você seja sincero sobre a forma que você está encarando a vida. Não adianta você chegar diante de Deus com muitos protocolos, muitos maneirismos, muitos rituais. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai olhar para você e vai ficar aguardando o momento em que você vai ser você. Você não precisa representar diante de Deus. Você não precisa encenar diante de Deus. Você não é um personagem diante de Deus. Você precisa abrir o seu coração, rasgar o seu coração. E aí isso nos leva ao segundo passo desse primeiro grande passo, súplica. Quando você quer lidar com a ansiedade e você está no meio daquele desespero, eu sei que você pode sentir alguns desses sintomas. Pensamento acelerado, parece que é um rebanho selvagem que está correndo para lá e para cá e você vai tentando catar os pensamentos e tentando conjugá-los de uma maneira minimamente lógica. Taquicardia, você parece estar com o coração à boca. Você tenta se beliscar, você tenta olhar coisas bonitas ao redor, você tenta se distrair, mas não adianta. Aqueles fantasmas continuam te ameaçando. Aí vem 2 caminhos. Um primeiro, que é um caminho válido, graça comum, graça de Deus, é a medicação. A medicação é excelente, mas ela só atinge uma dimensão da sua vida, seu corpo. É uma muleta. Serve para uma parte do processo da sua vida. A medicação, ela serve como uma parte do processo da sua jornada contra a ansiedade, mas ela não é o remédio definitivo. Uma outra maneira é você encarando Deus como alguém que pode te ajudar. A primeira maneira que você deve usar para lidar com a ansiedade é através da súplica. O que é a súplica? Súplica é você literalmente rasgar o seu coração diante de Deus. Botar para fora como é que você está se sentindo. Aí vem uma certa educação, um certo maneirismo nosso. Não, eu não posso dizer para Deus que eu estou com medo. Eu não posso dizer para Deus que eu estou falando sem parar sobre os meus problemas e despejando eles, às vezes agressivamente, para as pessoas ao meu redor. Eu não posso dizer que eu estou me beliscando, eu não posso dizer que eu estou com tiques, eu não posso dizer que a minha cabeça está um caos, porque onde é que está a confiança, onde é que está a fé? Deixa eu te dizer uma coisa, a confiança e a fé em Deus começam por olhar para Deus como aquele que vai te acolher.
nos meus piores momentos, os piores momentos da minha vida, eu tive que ser sincero com Deus. Eu tive que dizer, eu estou vindo aqui orar na Tua presença, Senhor, mas eu confesso de que cada 5 pensamentos, 4 são sobre os meus problemas. Eu mal consigo completar uma frase de oração na Sua presença. Sim, eu queria falar coisas lindas sobre o Teu caráter, eu queria falar sobre coisas maravilhosas sobre os Teus feitos, mas a grande verdade é que os meus obstáculos, os meus problemas, os meus desafios estão tão grandes diante dos meus olhos, estão ocupando tanto espaço dentro de mim, que eu não consigo me concentrar nas Tuas promessas. Eu não consigo perceber a maravilha dos Teus milagres, das Tuas ações. Eu não consigo contemplar a beleza do Teu caráter. Isso me entristece, isso me deixa para baixo, mas é o que eu tenho para oferecer. Existe um pregador muito famoso do século XIX, Charles Spurgeon, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se você não tiver vontade de orar, ore até ter vontade. A súplica, ela serve para esvaziar todos os sentimentos negativos que estão dentro de você. Serve para esvaziar toda a tempestade que está dentro de você. Serve para esvaziar todo o veneno que está circulando na sua mente. Quem não faz súplica se torna extremamente pessimista, extremamente rancoroso e ressentido, inclusive com Deus. Começa a se achar injustiçado, perseguido, começa a achar que Deus não atua ao seu favor, começa a achar que a sua vida é uma negação. Começa a achar até mesmo que desde que aceitou a fé em Jesus Cristo, as coisas têm sido difíceis e piores. Começa a achar que se tivesse mais dinheiro, começa a achar que se tivesse mais amigos, começa a achar que se a situação fosse mais florida, ou a brisa estivesse assim, ou se o cenário estivesse assado, começa a achar que tudo isso poderia contribuir para a sua vida, mas a vida não é assim. A vida não dá avisos. A vida é altos e baixos. E quando você estiver no seu momento mais profundo, você precisa lançar a mão da súplica. Descreva exatamente como é que você está se sentindo, com todas as palavras. Esqueça os pudores. Esqueça as palavras que normalmente você usa por boa educação, seja no templo, seja na sua casa, seja entre amigos crentes. Diga exatamente como é que você está. Grite se você quiser gritar, chore se você quiser chorar, em meio a lágrimas, em meio às mãos trêmulas, de joelhos, abra o seu coração a Deus. E aí, eu confirmo para você, como alguém que tem provado desse remédio, pouco a pouco, essa negatividade vai saindo de você. Pouco a pouco, você vai vendo que o seu coração vai se esvaziando. Pouco a pouco, como alguém que está limpando o porão de casa. Sabe o porão de casa? Aquele lugar que a gente mal frequenta e que a gente tem até medo de abrir a porta porque a bagunça vai estourar na nossa cara. Então, de vez em quando a gente precisa ir no nosso porão. Nós precisamos entrar ali, com coragem, olhar para as tralhas da nossa vida e tirar dali. Entregar para Deus e dizer assim: eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais esse desespero na minha vida. E a causa desse desespero é isso, é aquilo outro, é aquela sensação, é aquela pessoa, é aquela situação. Nesse momento, você pausa e você avança para o próximo passo. O próximo passo a gente vai ver semana que vem. Mas você já pode exercitar esse primeiro, essa semana. Marque um horário para você conversar com Deus. Marque um horário para você esvaziar o seu coração. Deus há de te abençoar. Hoje você aprendeu a esvaziar o seu coração através da súplica. Semana que vem nós vamos para o segundo passo de como lidar com a ansiedade. Eu te encontro lá.